Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Manual de Pintura e Caligrafia, do José Saramago, pela editora Companhia das Letras. Se você chegou agora no canal ou se você vive em outro planeta, você talvez não saiba que o Saramago é um dos meus escritores favoritos. Eu tenho medo de falar que ele é favorito de todos, tá? Mas ele é com certeza um dos top 3. Mas toda vez que eu leio o Saramago, eu sinto que eu queria escrever como ele, eu queria me expressar do mesmo jeito que ele se expressa. Parece mais que ele me lê do que eu leio ele. E eu tava com saudade de alguns livros dele que eu já li, eu queria reler. Então eu resolvi fazer um projeto que eu tô chamando aqui de Todo Saramago. Infelizmente não vai dar para eu ler todo o Saramago por enquanto, porque a primeira obra publicada dele em 1947, chamada Terra do Pecado, não foi publicada no Brasil. Então vou ter que esperar alguma edição portuguesa ou ir até lá buscar, vamos ver. E a minha ideia então foi pegar cronologicamente a obra publicada do José Saramago. O segundo livro publicado é de 1977 e é o próprio Manual de Pintura e Caligrafia. Eu nem ia ler agora, mas aí eu fiz a tag da roleta russa. Aliás, muita gente veio cheio de mimimi falar que não era a tag certa e tal. Gente, eu fiz adaptada mesmo, eu não vou ficar me obrigando a ler coisas que não me interessam, sabe? E eu dei muita sorte de tirar o Saramago, eu nunca tenho sorte assim, eu acho que eu gastei toda a minha sorte naquele vídeo. Então, se você não viu a tag da roleta russa, eu vou deixar aí o link para vocês verem. Então eu nem estava nos planos ler agora esse livro, mas foi o que saiu no sorteio e eu acabei lendo. Esse livro não é um livro rápido, não é um livro superficial e não é um livro de ação. O Manual de Pintura e Caligrafia é narrado em primeira pessoa por um pintor chamado H, ele se autodenomina H, e ele está fazendo um exercício de escrita, porque a arte dele, por excelência, é a pintura. Mas ele acha que a escrita vai permitir a ele organizar alguns pensamentos. O estopim para fazer ele ter vontade de escrever é ele pintar um retrato de um cara que é um executivo, dono de uma empresa, e ele chama esse cara de S. Ele vai pintar um retrato do S, ele é contratado para pintar esse retrato, um daqueles retratos acadêmicos, né, de famílias nobres, enfim, nesse caso de um burguês, né? Então ele é contratado para pintar o quadro desse cara, o retrato desse cara, mas ele não fica satisfeito com a relação entre pintor e cliente. Ele resolve pintar um segundo quadro, às escondidas, um segundo retrato do S, sem que ele saiba. Então isso daí já é uma espécie de traição, um segredo na visão dele. Já é uma transgressão da profissão. E ainda por cima ele resolve tentar escrever o que ele está sentindo, o que ele acha do S. Ele quer descobrir tudo sobre essa pessoa. No fundo, ele está tentando descobrir tudo sobre ele mesmo, né? Então é um livro que trata muito dessa relação entre a alteridade e identidade. O outro, eu procuro no outro o que eu quero achar em mim mesmo. Tanto que alguns dos capítulos chamam-se Exercícios de Autobiografia em Forma de Narrativa de Viagem, onde ele conta algumas viagens que ele fez a cidades italianas, museus que ele visitou, e aí descreve um monte de arquitetura dos lugares. Por isso que é um livro lento, né? É muito descritivo, é muito reflexivo. E ele diz que tudo que se escreve, tudo que se faz, tudo é biografia. E tudo é uma autobiografia. Então é isso que eu falei, quando o autor está procurando nas outras coisas, na verdade ele está tentando encontrar a si mesmo. Dizem, inclusive, que esse livro tem realmente passagens autobiográficas do próprio Saramago. Não sei. O que mais se destaca no livro é a questão da metalinguagem. Ele está o tempo todo discutindo arte, o que é a arte, a quem pertence a obra de arte, pertence a quem a elabora, como pintor ou escritor, pertence ao leitor ou ao observador, pertence à pessoa que pagou para que essa obra fosse feita, ao patrocinador. Enfim, essa é uma discussão interminável. Mas o principal é a questão da metalinguagem. Ele está o tempo todo escrevendo e falando, pensando sobre o ato de escrever. O que isso significa, que estilo se deve abordar, se é que se deve ter algum estilo pensado, se deve ser uma coisa mais espontânea. São reflexões maravilhosas. Aliás, o estilo do Saramago já está presente nesse segundo livro publicado.
a estrutura das frases, aqueles parágrafos enormes, que eu particularmente amo. Eu não tenho dificuldade nenhuma com a linguagem do Saramago. Como eu disse no começo do vídeo, eu gostaria de escrever desse jeito. Não me atrapalha em nada, eu acho extremamente fluido. E muita gente acha o contrário, acha truncado, né? Enfim, além de tudo isso, ele ainda traz algumas dúvidas que todo mundo tem sobre, por exemplo, não achar que o seu trabalho está sendo da qualidade que deveria. Pensar assim, realmente eu sei o que estou fazendo? Eu sou pintora há 20 anos, mas será que eu acho que eu não sei o que eu estou fazendo? Eu acho que todo mundo já teve ou tem de vez em quando essa crise, né? Eu não sei o que eu estou fazendo, por que estão confiando em mim para esse trabalho? Então, geralmente, ele tem uma autoimagem muito negativa de si mesmo. O livro trata um pouco também de desencontros, fala de relacionamentos, amizade, relacionamentos amorosos, de vaidade, até pinceladas de política você tem. Ele fala um pouco sobre um período autoritário no governo português, principalmente no final. É tudo muito profundo nesse livro, mas tem lá a historinha do próprio pintor, dos relacionamentos que ele tem, dos amigos. Mas o que acontece é que não tem uma história muito empolgante. Então, só para vocês terem uma ideia, eu não ficava animada para pegar o livro para ler. Eu só me animava quando eu já estava lendo. Então, quando eu estava lendo, eu estava gostando muito. Mas quando o livro estava parado e eu tinha que ir lá pegá-lo para ler, eu ficava um pouco, lá vou eu, um pouco desanimada. Mas foi um livro maravilhoso. Eu acho impossível sair de uma leitura de Saramago ilesa ou sem se transformar de alguma maneira. Para vocês terem noção, eu não costumo marcar muita coisa, mas eu marquei muito, 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 muito. Eu só não recomendo para quem, primeiro, não gosta do estilo do autor, do estilo de escrita, porque é aquele estilo que todo mundo conhece. Segundo, não gosto de obras muito reflexivas, não recomendo. E terceiro, para quem quer começar Saramago, eu acho que esse não é o melhor livro. Para quem quer começar Saramago, eu recomendo O Ensaio sobre a Cegueira, que foi o livro com o qual eu comecei, ou O Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu acho assim incrível, maravilhoso. Tá bom? Não é um livro empolgante, por assim dizer, mas é um livro excelente. Não tem como. Não tem como. Lá na tag da Roleta Russa, o Yuri, do Livrada, que foi quem fez a tag original, comentou que eu roubei na tag, mas ele comentou que ficou feliz com o livro que eu sorteei, que era do Saramago, porque ele achava que esse, dos livros que ele leu do Saramago, era o pior. Talvez eu concorde com ele, mas ser o pior do Saramago, desculpa, não significa nada. Ser o pior do Saramago é ser maravilhoso, ainda assim. É isso, se você gostou, deixa um joinha pra mim. Comenta aí embaixo se você já leu. Conheço pouca gente que leu. A Ana Lua quis ler comigo esse livro, a gente começou a ler mais ou menos junta. Mas, gente, eu sou péssima para leituras compartilhadas. Eu me empolgo com o livro e eu não respeito muito o tempo dos outros, sabe? Peço desculpas pra Ana, mas muito obrigada. Você, inclusive, me estimulou bastante a ler. E eu sei que ela também tá gostando da leitura. Então, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, deixa aí embaixo, tá bom? Vou adorar ler. Beijo, até o próximo.